Boa noite. Vamos iniciar nossas atividades esta quarta-feira à noite, fazendo a nossa abertura. E a permissão do diretor da casa, a equipe dos orçamentos, sua equipe, para que eles façam a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, porque também é necessária para nossas casas. E assim, em nome de Deus do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nossa irmã Ivone de Torres vai passar a explanação e nossa irmã Maria de Lourdes vai passar a rendição para os lares. Uma boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria, né, estar de volta nesta casa e compartilhar com todos o estudo que a gente preparou. Então, para iniciarmos do capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, não vos canseis pelo ouro. Ajuda-te, o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhes pedem. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Então, para a noite de hoje, a gente trouxe esse capítulo, só que a gente vai abordar o observar os pássaros do céu. Lá nesse capítulo 25. E ele, como eu li, começa assim, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos afadigueis pela posse do ouro. É necessário a gente fazer então essa introdução, essa ligação no início do capítulo, ou ficaria incompleta essa passagem do observai os pássaros do céu. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, ligado à lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho. Aqui, a movimentação, né? A ação, ajuda-te e o céu te ajudará. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. As parábolas de Jesus, elas são sempre de muita reflexão, né? Sempre há muita profundidade e muita analogia, poesia na mensagem de Jesus, que não é direta, ela é ampla, ela abrange uma imensidão de coisas que a gente tem que analisar. E essa passagem não é diferente. Ao recomendar que devemos acumular os tesouros do céu, lembrando que entre os mais importantes tem lá o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fazer o uso, né, que está ao nosso alcance, da caridade. Deus nos deu inteligência à humanidade. Nos deu suas leis que nós devemos segui-las, aprendê-las e praticá-las. E disse Jesus: meu Pai até hoje trabalha. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento, e a veste mais, e o corpo mais que as vestes? Alguém diz, né, a gente ouve seguido, Deus tudo proverá, a gente lê também, tem a Bíblia, tem os Evangelhos, Deus tudo proverá. Mas lembra também do quem cedo madruga, Deus ajuda, ajuda-te, o céu te ajudará. Aqui, entre tantas passagens, nós precisamos compreender as recomendações prioritárias para que nós cuidemos das coisas espirituais em primeiro lugar. Pois esses bens não perecem, como diz a passagem. Deus que nos deu um anjo, um mentor, um guia, né?
seja lá como nós queiramos chamar, nós estamos ligados a Ele e Ele a nós, para que nós possamos ouvir os ensinamentos que estão lá já em nossa consciência. Então é preciso que a gente esteja atento para essas comunicações que todos nós recebemos, mais médios, menos médios, né? Está lá no Livro dos Espíritos que todos somos, em maior ou em menor grau. Todos nós temos essa mediunidade. E esse ouvir, esse anjo que Deus nos dá, de presente, né, para cada encarnação, é um caminho certo, é a nossa intuição, é aquilo que fala lá dentro da nossa mente, o que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos seguir. E continua então: observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um covado a sua estatura? Nunca tinha prestado atenção, nem nunca tinha pesquisado essa palavrinha, né? O covado. O covado, aqui temos a dimensão de quão pequenos nós somos diante de Deus. Quem de nós pode acrescentar um covado à sua estatura? Ou seja, o covado é a medida do cotovelo até o dedo médio. Quem pode aumentar um bocadinho? Nenhum de nós pode, né? Nenhum de nós pode criar alguma coisa. Nós transformamos aquilo que Deus nos colocou à disposição, através da nossa inteligência. Mas criar, né, fazer nascer alguma coisa, o homem não é capaz. Nós temos a inteligência para ativar as coisas que estão aí à nossa disposição. Quando o homem passou a perceber que as aves nos mostram várias coisas, fica mais fácil compreender essas palavras de Cristo. Vejamos. Para conseguir voar alto, a águia aproveita uma coluna de ar quente, daí abre as asas e fica voando em círculos dentro dessa coluna de ar. Assim ela sobe cada vez mais alto, a águia consegue pairar e voar longas distâncias sem usar energia, porque ela usa aquela corrente de ar. Assim somos nós, se aproveitarmos a oportunidade de elevação moral, se aproveitarmos a oportunidade de usarmos a caridade e a fraternidade com todos aqueles que necessitam e que está ao nosso alcance, por muitas vezes auxiliar. Nós vamos ganhar energia e reparando as faltas do caminho, né? Usando essa energia sem desperdiçar. É importante que a gente tenha essa noção. Fazendo o quê? Fazendo as coisas certas, né? O que está certo, está certo. O que está errado, é errado. Esse é o nosso lema, o nosso guia. Como a águia que sobe mais alto e lá de cima ela consegue enxergar o alimento, assim nós da mesma forma vamos vislumbrando aqueles erros cometidos pelo caminho, a maioria deles nesta encarnação. O que é de outras encarnações, a gente ou vai tendo acesso ou vai tentando entender que alguma coisa de errado a gente fez em outras vidas. Quando vislumbramos então a luz que há em nós, como disse Jesus, né, brilhai a vossa luz, essa luz nada mais é que a luz do conhecimento. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos das coisas reais, das coisas espirituais, mais nós vamos nos elevando em praticar essas boas ações que nós sabemos que devemos fazer, né? Que devemos seguir esse caminho. Essa luz é a luz da sabedoria e do conhecimento, passagem da ignorância para o conhecimento. Os pássaros não semeiam é relativo, né? Talvez naquela época nem se tinha esse conhecimento, porque eles são os grandes semeadores aí, né? De sementes por esse mundo, reflorestando, polinizando tantas coisas. Logo o profeta Jeremias disse: a cegonha nos céus conhece as suas estações. Na região onde Jeremias morava, dava para observar a migração das cegonhas. Um relatório mostrou que durante uma primavera, cerca de 300.000 cegonhas brancas migraram da África para o norte da Europa, passando pelo Vale do Jordão. Assim como as outras aves migratórias, as cegonhas se apegam ao tempo do seu retorno, ou seja, vão e vêm. Está lá em Jeremias 8:7. É como se elas tivessem um relógio interno com um alarme que dispara na hora certa.
Assim, milhares de aves voltam para casa para passar o verão. Nós podemos fazer uma analogia conosco, né? Somos aves aqui, passando de uma época a outra, de uma encarnação a outra, e sabemos que vamos ter que retornar. Interessante pensar que as aves fazem isso instintivamente, e nós devemos fazer com a inteligência que nos foi dada por Deus. Nosso retorno à casa do Pai, ao mundo espiritual, ela acontece a cada vez que a gente bate e volta. Né? Esse é o retorno, esse é o vai e vem. Esse é o nosso voo para a vida corporal e o nosso voo para a vida espiritual. As cegonhas sempre voltam, assim nós temos a necessidade de voltar para casa. Nas psicografias a gente lê, né, que muitas vezes uma angústia, uma saudade, muitas vezes até a depressão, em muitos casos, é essa saudade de voltar para casa, a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. E segue o Evangelho. Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Nós não podemos compreender essa passagem como um desleixo, né, como preguiça. Como diz desde o começo da passagem, é preciso que a gente haja, é preciso movimento, é preciso que a gente faça a nossa parte. Ajuda-te, o céu te ajudará. Ajuda-te nos implica movimento, ação, atitude. É preciso ganhar o pão de cada dia, mas que todo excesso de trabalho em amealhar riquezas, de forma obsessiva, é que é condenável. A ambição, a ganância, nós sabemos disso já. O egoísmo de não ver que alguém ao nosso redor não tem o mínimo para a sua sobrevivência. Esse é o chamado de Jesus, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa auxiliar, estender a mão. Essa é a grande mensagem. Os animais não acumulam alimento, mas o buscam todo dia para ele e para a sua prole. O ditado popular nos lembra, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Não dá o fardo maior que nossos ombros possam suportar. Tudo está em harmonia. O homem, por seu egoísmo, é que desequilibra as coisas divinas, as forças da natureza, as forças que estão ao nosso redor. Segue dizendo, não vos inquieteis, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Nós sabemos também da prova da pobreza, mas que também sabemos que a miséria é fruto do orgulho, do egoísmo, da ganância da humanidade. A prova da pobreza é correta, né? Porque em outras vidas a gente esbanjou, fomos lá um tirano, um rei, uma dondoca, um dondoco, os homens não têm isso, né? Mas desperdiçamos de alguma maneira. Então, a prova da pobreza em uma encarnação, ela faz parte dos nossos resgates. Agora, o exagero, a soberba, a ganância, aí não. Aí já é culpa nossa, né? Esses dias eu vi o Simão Pedro, um palestrante espírita, dizer, né? Veio uma perguntinha para ele ali, por que Deus deixa acontecer minha miséria? Coisa, ele disse, mas isso não é culpa de Deus. A gente tem hábito, né, de colocar, por que Deus deixa acontecer a guerra? Mas não é culpa de Deus. Não foi Deus que escolheu? Nós é que escolhemos enquanto aqui estamos encarnados. É coisa do homem isso. Deus permite que aconteça para quê? Para que aprendamos. Muitas vezes o mal é necessário, está lá no livro dos Espíritos, né? É necessário que o mal aconteça para que o bem venha dizer, não, eu sou melhor que o mal. A opção é nossa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 19 a 20 e 25 a 34. Esse trecho nos alerta a confiar, a não desesperar. A fé em que dias melhores virão, mas
mas sempre com aquela atitude, né? Alguma razão deve haver para que a gente esteja passando pelos problemas que estamos passando. O trabalho é uma lei divina. O progresso é uma lei divina. Né? Nada pode deter o progresso. Mas se nós olharmos há centenas de séculos atrás, a gente hoje vê as facilidades que nós temos, o progresso que a humanidade já conseguiu, já alcançou. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, está lá no Evangelho. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Esse parágrafo é o sonho daqueles, né, muitos de nós que já sonhamos, com a consciência de que há alimentos suficientes para todos nesse nosso órgão. Eu, infelizmente, li semana passada uma publicação dizendo de alguns pseudo-pensadores que não há como deixar o nosso órgão ficar no patamar de bilhões e bilhões. Nós estamos próximos de 8 bilhões já, né? E eles dizem que é necessário que haja uma morte coletiva de alguns bilhões. Se dão esse direito, né? Pois não haverá condições de alimentos para todos. Eles decidem, né? De repente nós aqui vamos ter que bater as botas antes, porque vai dar ruim, não vai ter alimento para todo mundo. Pois não haverá condições de alimento. Está lá nas mídias sociais. A gente reflete com a visão que o Espiritismo nos dá e a gente sabe, né, que eles não têm esse direito. Não cabe a nós, humanos, decidir quem vai, quem fica, quantos precisam ir, né? Já não chegam aí os vírus que aparecem aí para atrapalhar a vida de milhões e milhões, né? Então, ao invés de preocupar-se com quem deve, né, com quantos nós devemos acabar na humanidade, é melhor a gente se preocupar em produzir alimentos. Nós sabemos que hoje o nosso querido Brasil está se tornando já de algum tempo o celeiro do mundo. As grandes potências que estão de olho, porque nós temos terra, nós temos alimentos de montão, nós temos terra para produzir. E nós não produzimos, né? Assim como eles, armas, foguetes e todo aquele aparato de coisas que as grandes potências estão preocupadas. Então, quem são esses pseudo-intelectuais? Os que têm certamente o supérfluo em excesso. Né? Se nós pensarmos, vai atrás, pode ter certeza. São aqueles, os de gabinete, né? Que sabem exatamente o que falta fazer. Eles se dão o direito de pensar e de explanar essas bobagens. Eu, ainda de repassar uma bobagem dessa, né? Porque é imperdoável isso. E segue, observar os pássaros do céu, nos convida a olharmos para o alto, para o infinito e refletir. Deus e somente Deus vai definir os rumos da humanidade. O homem, através do seu egoísmo, da falta de caridade, de fraternidade, ele pensa ter poder sobre essa força, essa inteligência suprema chamada Deus. Mas lembremos, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai interferir, como a gente falou, ele não vai parar a guerra. É o homem que precisa se conscientizar e parar a guerra. É o homem que tem que distribuir melhor a renda. É o homem que tem que valorizar mais a todos igualmente. Não é Deus. Deus nos deu inteligência para isso, a gente que precisa decidir. Quando alguns homens, então, publicam essas aberrações, por trás deles há uma infinita camada de pessoas com fome. A gente vê nas mídias, né? As crianças lá na África, em alguns dos países africanos, estão lá comendo aquela comida que eles jogaram no chão. Então, esse convite para olhar os pássaros do céu serve para que a gente pare de um pouco de olhar as coisas da terra, né? O céu, que é a poesia do infinito, de lá onde está Deus, e a gente sabe que Deus não está lá, está em toda parte, está dentro de nós, está em todos nós, está em todos os lugares. O dia chegará em que a humanidade terá a noção exata de que aquele que mais precisa vai ser alcançado. Vai ser a ele dado aquilo que ele precisa. Não como migalha, né? Mas como um auxílio imediato. E que ensinemos a pescar e não só a dar o peixe. Essa é a grande verdade da vida. Porque cada um de nós precisa adquirir o seu alimento, as suas necessidades, suprir as suas necessidades com o suor do próprio rosto. Mas ainda precisa, né? Muitos ainda precisam
que a gente alcance, que o governo alcance, a gente sabe disso. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis, está lá no Evangelho. E sim no coração do homem é que deve nascer e florescer. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25 e no item 8. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, palavra do Evangelho. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si mesmo e para os outros. Se, entretanto, ele comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, não produzirão. E não haverá o bastante para todos. Daí, se amontoar no seu celeiro, os vermes devorarão. Daí o haver dito Jesus, né? Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Palavras lá do Evangelho, capítulo 16, no item 7. Onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Essa frase a gente vê seguido também, né? Publicado, às vezes a gente escreve, e é um questionamento. Onde está o nosso tesouro? Enquanto o nosso tesouro for avaliado em ouro e prata e bens materiais, nosso tesouro está fadado à traça e a perecer e enferrujar. Os bens desnecessários supérfluos. Se a gente analisar, muitas vezes dentro da nossa casa a gente tem uma porção de coisas supérfluas. Temos direito, claro, o mundo é material, né? A gente gosta das coisas materiais. Não é errado gostar das coisas materiais. Nós precisamos delas, né? Nós estamos aqui no mundo material. Mas que não sejamos escravos delas. Esse é o desapego das coisas materiais. E também dos amores, né? Porque a gente não é dono de ninguém. No momento que, pelos segmentos normais que a vida dá, esses tesouros escapam às nossas mãos, as mais variadas formas, o nosso coração estará vazio das coisas importantes para o nosso crescimento espiritual. É aquela coisa, se a gente depositar nas coisas o valor que as pessoas, os seres humanos devem ter, né? Aquele apego exacerbado das coisas materiais, se de repente, pelo andar da carruagem, a gente perder essas coisas, esses bens, o nosso coração estará como? Vazio. Né? A vontade de Deus entra em deixar que nós erremos e refaçamos o caminho. Esta é a sua vontade. E o seu chamado é para as coisas espirituais. Os ensinamentos que Jesus nos deixou são todos para as coisas espirituais. Nós temos o Brasil hoje como celeiro do mundo, como eu havia falado. Somos o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Somos a esperança de muitas nações poderosas, que na sua maioria se preocupam com as coisas materiais, né, com as coisas bélicas, as armas, os tesouros da terra. Fazendo uma analogia, nós somos hoje os pássaros do céu, que temos a natureza à nossa disposição, que temos as sementes, que temos o trabalho do homem, que temos máquinas agrícolas, que temos terra para plantar. Então, basta que sejamos justos e fraternos. Ainda não há distribuição igualitária, a gente sabe disso, mas chegará o dia. A fome no mundo é responsabilidade de Deus, como disse lá, né, o Simão Pedro, não de Deus. Lógico, lembrando aqui a necessidade que muitos encarnam, como eu falei, né, para a prova da pobreza e não da miserabilidade. A miserabilidade é fruto do egoísmo e do orgulho da humanidade, da ganância. Deus deu à humanidade tudo para que nós possamos sobreviver, viver com muita fartura. O sol, a terra, as sementes. Agora estão taxando o sol também, né, nas placas aí da energia. Incrível, né? E acima de tudo que Deus nos deu a inteligência. Para finalizarmos então essa reflexão do livro A Mensagem do Amor Imortal, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, a lição número 11, a crise mais severa. As reuniões noturnas na casa de Pedro, quando o mestre se encontrava em Cafarnaum, era uma oportunidade divina em que Jesus dava lições preciosas aos seus apóstolos. Em uma dessas noites, Tiago,
resolveu interrogar o amigo. Senhor, indubitavelmente vivemos uma hora de crises complicadas em toda parte. Acho que ele está falando de hoje, né? Roma esmaga Israel com impostos pesados, ameaçando-nos a todos com suas legiões que se aquartelam em Jerusalém, em Cafarnaum, em Cesareia de Filipe. A miséria econômica e social dizima os menos resistentes e vivemos transitando entre crises que se repetem. Qual, afinal, a pior delas? Será que alguma ainda virá? Jesus, após o silêncio, respondeu com sabedoria. A pior crise, Tiago, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. Segue Jesus. Meu Pai não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado vivo seja diluído. Ou seja, que se desmanche, né? Que se troque um erro por um acerto. No futuro, segue Jesus, que não tardará, as crises existenciais, políticas e morais cederão lugar ao entendimento entre todos, sob os auspícios do amor, porque estará resolvida a mais severa crise no ser humano, que é a de valores morais. Novamente ele, Jesus, fez silêncio. Paz e luz a todos nós, possamos ser mais fraternos, mais inteligentes, mais humanos, possamos compartilhar, né, aquilo que nós temos com aquele que está em extrema necessidade. E assim seja. Assim seja. Nós vamos agora para a gratidão para os lares. Nesse momento, como sempre, envie o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda, do lugar que estiver. Seu irmão para você agradecer. Então, nesse momento, quem quiser fechar os olhos, procure descruzar as pernas assim como ele faz. Lembremos-nos que Jesus está entre nós. Cada um de nós mentaliza a sua casa, a casa de um amigo, a casa de um filho, alguém da família, os hospitais, os asilos, os orfanatos, cada um de nós sabendo o que mais lhe toca o coração e o espírito. Como disse o salmista, inclina, Senhor, o teu ouvido à minha voz. Já desde o tempo de Davi, sabia-se que Deus está sempre pronto a ouvir as nossas preces. Lembremos-nos, no entanto, que nós muitas vezes pedimos o que não é de vital importância para nós. Quando eu digo de vital importância para nós, refiro-me ao nosso espírito. Então, cada um de nós vem aqui, pede aquilo que acha que é o melhor para si, mas só Deus, só os seus emissários, só os espíritos de cura, de amor, vêm aqui para nos atender. Porque nós somos tão pequenos que não conseguimos chegar nas esferas mais avançadas, nas esferas mais puras. Os nossos pedidos são levados pelo nosso anjo da guarda, em primeiro lugar, aqui no nosso Portal da Luz, pela equipe de Eurípides Barçanuto, ele e aqueles que trabalham comigo. Então, nesse momento, cada um de nós pode fazer o seu pedido íntimo. E vamos confiar que esses espíritos de amor, de luz e de cura levem o nosso pedido para aqueles emissários do bem que estão sobre o nosso Portal da Luz. Sabemos que cada casa espírita tem um hospital espiritual sobre a casa espírita. Então, nós estamos nesse momento tendo acesso a esse hospital espiritual. Peçamos e façamos o propósito de melhorarmos intimamente um pouco mais, para mais facilmente podermos entrar em harmonia, em equilíbrio, em muita fé,
para que nossos pedidos possam ser atendidos na medida do nosso progresso, do nosso merecimento, sempre acreditando na misericórdia do Pai. Nesse momento, então, entramos na casa que estamos mentalizando, vamos entrando e recolhendo todas as energias negativas que possa haver dentro da casa, geralmente levadas por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, nossa falta de entendimento, nossa preguiça em aprender os sagrados preceitos, nossa falta de amor e caridade para com o próximo. Que possamos pedir ajuda de Maria Santíssima, nossa Mãe, a mais sábia, a mais pura de todas as mulheres que já viveram nesse planeta. Hoje, no Dia da Mulher, para nós que estamos festejando, que estamos sendo lembradas, que essa Mãe querida possa levar essas energias negativas para o mundo astral e elas sejam transformadas em energias positivas e tomando as cores do arco-íris, pois que são do nosso sol, essas energias possam ser irradiadas para aquele lugar que estamos mentalizando neste momento. Saúde, paz, muita caridade, muito amor e saúde na medida do possível, porque muitas vezes a nossa doença é para purificarmos o nosso espírito, porque a doença é apenas o reflexo das nossas imperfeições do espírito. Então devemos agradecer que essas doenças estão sendo filtradas para o nosso corpo físico para poderem ser curadas juntamente com o nosso espírito. Estamos hoje ouvindo pela mídia, como nossa irmã falou, tanta violência, tanta tristeza pela violência contra a mulher, desde pequenininha, desde os bebês violados até as pessoas idosas que não são respeitadas. Então, peçamos a Jesus, peçamos a Maria Santíssima, nossa Mãe, que a nossa terra, o nosso planeta bendito, Terra, possa ser